1º de agosto de 2021. Pelas estradas vicinais e trilhas na floresta ao redor da vila de Malo Yeniseiskoye, filas de pessoas avançavam. Policiais, investigadores, equipes de resgate, voluntários. E entre eles, caminhava um homem que sabia perfeitamente que todos estavam procurando em vão. Ele ia de casa em casa, observava como verificavam os terrenos alheios, fazia perguntas, talvez até ajudasse. E aquela por quem mais de 200 pessoas haviam se reunido ali, naquele momento, estava no terreno dele, dentro da bania, no escuro, sem conseguir sair de lá. Mas naquele dia, ninguém chegou até a casa dele. Agora vamos entender como tudo isso começou. Na véspera, 31 de julho, uma estudante que havia vindo passar o verão com a família saiu de Malo Yeniseiskoye em direção ao povoado de Semienovod para passear de bicicleta. Uma vila tranquila, pouco mais de 2.000 habitantes, meia hora de Biisk, um lugar onde absolutamente nada nunca acontecia. Os pais esperavam por ela ao anoitecer, mas ela não voltou. Naquela mesma noite, eles procuraram a polícia. Até a manhã de 1º de agosto, as buscas já tinham tomado proporções sérias. Mais de 100 de agentes de segurança, aproximadamente o mesmo número de voluntários, mergulhadores percorreram o fundo do rio Biá e seguiram rio abaixo, mas não encontraram nada. Na margem do rio foram encontrados um short e uma camiseta, e as roupas estavam dobradas como se a pessoa simplesmente tivesse ido nadar. Essa foi a primeira hipótese que começaram a investigar. Mas, paralelamente, encontraram a bicicleta, e ela estava em um lugar completamente diferente, a 1,5 km dali, na floresta. Ao lado havia óculos e um celular, e aqui surgiu um detalhe que os investigadores notaram imediatamente. No quadro da bicicleta, havia marcas de tinta vermelha, não de cerca, não de árvore. Era um contato com algum tipo de equipamento, e pela natureza das marcas surgiu a hipótese de que houve uma colisão com algo como um motocultivador. Junto com os voluntários, começaram a vistoria das casas, verificando quintais, olhando dentro de garagens, procurando equipamentos de cor vermelha. E entre aqueles que percorriam esses quintais, junto com todos, havia um morador local. 40 anos, magro, de óculos, quieto. Os vizinhos o conheciam como alguém que não se comunicava muito com ninguém. Trabalhava num ferro velho, vivia isolado atrás de um muro alto. Ele ia de terreno em terreno, exatamente como todos os outros. Para entender como tudo isso foi possível, é preciso voltar um dia, ao momento em que ela subiu na bicicleta e seguiu pela estrada vicinal em direção a Semienovod. Em 31 de julho, ela saiu de casa depois do almoço. O trajeto era habitual. Estrada vicinal pelo campo, depois ao longo da floresta e até Semienovod. Ela já havia feito esse percurso antes e não havia nada de incomum nessa viagem. Estrada de terra, silenciosa. Carros ali eram raridade e no verão até a pé pouca gente passava. Calor, o som dos grilos, poeira sob as rodas. Um daqueles dias que depois é impossível lembrar, porque não se distinguia de dezenas de outros iguais antes dele. Ao anoitecer, ela não estava lá. E no início ninguém se preocupou muito, porque era verão, férias, ficou brincando, foi longe demais. Mas ao se aproximar do pôr do sol, a preocupação começou a crescer. Ligaram para conhecidos. Ninguém a tinha visto. Foram aos vizinhos. Também não. Verificaram a estrada até Semienovod. Estava vazia. Nenhum rastro. Absolutamente nada. À noite ficou definitivamente claro que essa não era uma história de se atrasou ou se perdeu. Ela saiu durante o dia por um caminho conhecido e simplesmente desapareceu. Sem ligação, sem mensagem, sem um único vestígio. O celular não atendia. Em vilas como Malo Yeniseiskoye, qualquer desaparecimento é um acontecimento extraordinário. Aqui tudo está à vista.
Todos sabem quem foi para onde e o que cada um tem no quintal, e quem saiu da cidade hoje. E quando alguém não volta para casa, percebem muito rápido. Mas entender o que exatamente aconteceu, ninguém conseguia porque nada suspeito havia ocorrido naquele dia. Nenhum grito, nenhum barulho, nenhum carro estranho. Tudo transcorreu como sempre, só uma coisa mudou. A estrada vicinal pela qual ela partiu ficou vazia. A hipótese de afogamento parecia convincente, e exatamente assim, como se descobriria depois, tudo havia sido planejado. O Biá naquele trecho tem correnteza. O fundo é irregular, e para alguém que ainda nem havia terminado a 7ª série, aquilo era realmente perigoso. A lógica era simples, assustadora e, à primeira vista, perfeitamente compreensível. Mas então começaram as inconsistências. Primeira, a distância. Se ela foi nadar, por que deixar a bicicleta tão longe da água? E não na beira da estrada, não perto de uma trilha, mas no meio da floresta entre as árvores. Isso não era nada parecido com o comportamento de alguém que simplesmente decidiu tomar um banho. A segunda inconsistência era ainda mais grave, e foram os moradores locais que a notaram. Uma moradora da vila contou depois diretamente aos jornalistas. Aquele exato local onde depois encontraram a bicicleta, os voluntários haviam vasculhado na véspera e a bicicleta não estava lá. Definitivamente não estava. O que significava que ela apareceu ali depois, durante a noite. Alguém a levou até lá. A partir desse momento, o cenário começou a mudar, porque se a bicicleta foi plantada, então as roupas na margem também podiam não ter parado ali por acaso. Significava que toda aquela montagem, roupas cuidadosamente dobradas e a sugestão de banho, havia sido construída de propósito, por alguém que queria que procurassem justamente na água, para que os mergulhadores gastassem horas, para que a hipótese de afogamento consumisse todos os recursos. E consumiu. Por quase um dia inteiro, as buscas foram direcionadas ao rio. Mas o Biá estava vazio. E se nunca houve ninguém lá desde o início, então a pergunta mudava completamente. Já não era para onde a correnteza poderia ter levado, e sim quem fez tudo isso. E a lógica mudava literalmente em minutos. Uma coisa é procurar alguém que se afogou. Outra, completamente diferente, é procurar alguém que tem equipamento vermelho no quintal. Numa vila de 2.000 habitantes, motocultivadores e reboques existem em quantidade limitada. É possível contá-los. A moradora local, Ekaterina Ojodina, contou depois em entrevista à AN/TV que naquela noite foram à casa deles também, verificaram que equipamentos havia no quintal. A vistoria ia do centro da vila para as periferias, dos mais próximos aos mais distantes. Numa vila pequena, isso é questão de 1 ou 2 dias, não mais. E se tivessem chegado até o fim, teriam encontrado. Porque num dos quintais, em meio a pilhas de sucata, bicicletas quebradas, geladeiras velhas e rolos de arame, estava exatamente o que procuravam: um motocultivador vermelho com reboque. E o dono daquele quintal, naquele exato momento, caminhava em um dos grupos de busca. Ele ouvia as conversas, via como verificavam o equipamento dos outros, entendia por qual lógica se moviam e quantos quintais faltavam até o dele. Esse homem conhecia os equipamentos da redondeza melhor que qualquer policial local, e agora ele observava como os grupos de busca se aproximavam metodicamente de seu muro. Mas já sabia que era questão de tempo. A tinta no quadro da bicicleta levava diretamente a ele e cada quintal verificado encurtava a distância. Numa vila pequena, onde todos se conhecem, a pergunta sobre quem tem equipamento vermelho se resolve rápido. E muito provavelmente algum morador local deu a dica. Tem um aqui que recolhe sucata, conhece cada quintal e cada barracão, com certeza sabe quem tem o quê. Quando os investigadores chegaram ao endereço, viram um muro alto de ferro e um quintal tomado por mato. Por cima do muro dava para ver construções, algo entre garagens e barracões. O dono da casa não estava. Saiu a mãe dele, disse que tinha viajado. Para onde, não soube explicar direito. Se confundia, dizia uma coisa, depois outra. E para os investigadores, acostumados a ler comportamentos, o sinal foi imediato. Algo estava errado. Não viajou no sentido comum, algo completamente diferente. Começaram a busca.
E então a mãe agiu de forma ainda mais estranha. Ela se aproximava dos investigadores e repetia a mesma coisa. Não é aí que devem procurar. Não explicava onde era aí. Não dava nenhuma informação concreta. Simplesmente ficava por perto e insistia que estavam enganados. Até o último momento ela não acreditava que seu filho pudesse estar envolvido nisso. O dono desapareceu e no terreno descobriram um porão, não uma adega comum para legumes, mas uma cova profunda de vários metros, escavada manualmente no interior da sauna a vapor, equipada, preparada. E enquanto os investigadores examinavam o que encontraram lá dentro, ficava claro que não se tratava de uma colisão acidental na estrada, nem de um atropelamento seguido de pânico. Aquilo havia sido planejado e preparado muito antes de 31 de julho. Oleg Viktorovich Lavkin, nascido em 1981, nasceu ali mesmo, em Malo-Yenisseïskoye. Cresceu, nunca saiu por muito tempo. Morava na rua Zelionaia e qualquer vendedora do mercadinho da vila indicaria o endereço sem hesitar. Um conterrâneo, Alexander, contou depois à RIA Novosti que Lavkin era casado, criava uma filha e ninguém jamais havia notado algo estranho no comportamento dele em relação a adolescentes. Ele era simplesmente um excêntrico local. Conversava, segundo os vizinhos, apenas com a mãe e a filha. Com os demais, quase nunca. A única exceção eram contatos de trabalho. Ele levava o dinheiro ao mercado, pedia para trocar notas grandes. Se ouvia uma recusa, começava a fazer escândalo. As vendedoras se lembravam bem disso. Ele chamou a atenção das autoridades alguns anos antes de toda essa história. Única condenação: posse de substâncias ilícitas em grande quantidade. Segundo uma das vizinhas, na juventude ele mexeu com plantas, colheu e foi pego. Não chegou a cumprir pena, recebeu surces. Não havia outros episódios registrados contra ele, e formalmente, nada que pudesse alertar alguém. Lavkin tinha um hábito que todos na vila consideravam absolutamente inofensivo. Ele saía regularmente para a taiga. Coletava pinhas, ervas medicinais. Podia sumir por alguns dias, podia ficar uma semana fora. Nisso não havia nada de incomum. O sujeito ia para a floresta, voltava, ia de novo. Os vizinhos já estavam acostumados. Ele conhecia a floresta melhor que a própria rua. E antes de desaparecer da vila no início de agosto, Lavkin disse aos parentes exatamente o mesmo de sempre. Foi colher pinhas. Ninguém se surpreendeu e ninguém suspeitou. Mas havia na vida dele mais uma pessoa que sabia muito mais do que os vizinhos e mais do que a mãe. Nos últimos 2 anos, a filha dele morava ao seu lado. A casa era geminada. De um lado vivia a vizinha Lyudmila, do outro, Lavkin. Lyudmila depois deixou os repórteres entrarem no terreno dela e mostrou o muro de ferro de 2 metros que ele construiu entre eles. "Olha o que ele construiu", disse brevemente. Olhar para o lado dele por cima daquele muro era impossível. O que acontecia do outro lado não se via nem se ouvia. Do lado da rua, a casa parecia ter sido abandonada há tempos. As telhas no telhado estavam cobertas de musgo. O mato cresceu até a altura das janelas. Um dia fora uma casa comum de aldeia com entalhes nas molduras, mas agora parecia ter afundado no chão, sendo puxada para baixo. A correspondente do Komsomolskaya Pravda, que chegou à vila poucos dias após os acontecimentos, escreveu diretamente: "Parece uma casa de filme de terror." E ninguém se perguntava por que ele tinha tanta tralha no quintal. E muito menos alguém suspeitava que toda aquela bagunça no terreno não era preguiça nem desleixo. Entre aquelas pilhas, atrás do muro, longe de olhos alheios, era possível fazer o que quisesse: cavar, construir, equipar. E nenhuma alma viva notaria. Mas o contraste mais estranho esperava lá dentro. Paredes nuas, mínimo de móveis, mas equipamentos de um nível completamente diferente.
Uma TV de plasma de tela grande, um bom monitor, vários modems para a internet de alta velocidade. Era um conjunto que não combinava absolutamente com nada. Os investigadores notaram isso imediatamente. Um homem cujo quintal estava abarrotado de ferro enferrujado investia não em conforto doméstico, mas em tecnologia e conectividade. Para que exatamente ficaria claro mais tarde. Mas naquele momento, o mais importante era outra coisa, o que estava não dentro da casa, mas debaixo dela. A vizinha do outro lado da parede ouvia tudo. Não palavras, mas sons, batidas abafadas, rangidos, algo pesado sendo arrastado pelo chão. E isso continuou por semanas. Por trás da parede dava para ouvir que ele estava cavando algo. E não por um ano apenas. Na zona rural, as pessoas estão constantemente construindo e demolindo algo, e nisso não há nada de suspeito. A polícia estabeleceu posteriormente que Lavkin cavou e equipou aquele porão ao longo de 2 anos. O investigador Konstantin Bielousov, que conduziu o caso, mencionou outro prazo, 1 mês. Muito provavelmente se tratava de etapas diferentes. 2 anos, a preparação geral. 1 mês, o trabalho final. Para manter uma pessoa presa. A terra ele provavelmente retirava pelo quintal, que já estava cheio de lixo. Mais um monte de terra em meio àquela bagunça, ninguém notaria. O porão em si não estava equipado para moradia. Sem luz, sem qualquer comodidade. Mas para manter alguém ali, era suficiente. A profundidade não permitia sair sem ajuda. Paredes de terra nua, saída apenas pelo alto, através da sauna. Bastava fechar a tampa e de fora nada se via nem se ouvia. Restava apenas escolher quem colocar lá dentro. Como a investigação estabeleceu posteriormente, ele começou a escolher ainda no início do verão. O comitê de investigação estabeleceu depois. De junho a julho de 2021, Lavkin a observava, sistematicamente. Ela havia chegado à vila para o verão. E ele notou. Notou os trajetos, notou quando saía de bicicleta, por qual estrada ia e em que horário. Esse fato consta nos autos da acusação. Numa vila pequena, vigiar alguém não é difícil. Basta morar na mesma rua, frequentar o mesmo mercado, sair ao quintal na hora certa. Lavkin não se escondia atrás de arbustos com binóculos. Ele simplesmente observava. Dia após dia, semana após semana. Um sujeito quieto no quintal que não tem pressa e que ninguém nota. E essa é, essencialmente, a posição perfeita para a observação, quando ninguém olha para você. No interrogatório após a detenção, Lavkin diria algo completamente diferente. Alegaria que o ataque foi espontâneo, viu na estrada e decidiu sem preparação, sem plano. A investigação registrou essa versão, mas ela contradizia absolutamente todo o resto. O porão cavado durante meses, a encenação com as roupas na margem, o saco e as cordas que estavam com ele no momento do ataque. Nada disso se encaixava na imagem de um ato impulsivo. Provas diretas de vigilância diária a investigação não encontrou, e isso é compreensível. Na vila não há câmeras, não há gravações, não há nenhum rastro digital. Mas o conjunto dos fatos falava de forma inequívoca. Ele sabia quem estava escolhendo, sabia quando ela estaria sozinha, sabia onde a estrada se afastava das casas habitadas. Em 31 de julho, o momento certo chegou. Ele seguia pela mesma estrada vicinal em seu motocultivador vermelho com reboque. Ela vinha no sentido contrário de bicicleta. Estrada vazia, sem carros, sem pessoas. Aquele exato momento que ele, ao que tudo indica, esperava desde o início do verão. Ele a atingiu. Ela caiu da bicicleta. O que aconteceu em seguida foi reconstituído pelos autos do processo e pelo depoimento da própria vítima. Ele a imobilizou, amarrando mãos e pés, colocou um saco na cabeça, levantou-a e colocou no reboque do motocultivador. O motocultivador seguiu de volta para a casa dele pela mesma estrada de terra, passando pelos mesmos campos. Ninguém cruzou o caminho e ninguém viu. Em casa, levou o motocultivador para dentro do muro, tirou-a do reboque, levou-a para a bania, abriu a tampa na sauna e a desceu. Prendeu-a pelo pescoço com uma corrente. Ela ficou no escuro,
debaixo da terra, num espaço de onde era impossível sair sozinha. No porão da bania de um homem que ela, muito provavelmente, nem sequer conhecia. O investigador Chapoval contou depois que Lavkin ordenou à prisioneira que tirasse as roupas. E não se tratava apenas de humilhação, embora isso também. Ele precisava das roupas como adereço. Levou tudo até o rio Biá. O short e a camiseta arrumou na margem com cuidado, como se ela mesma tivesse se despido antes de nadar. A bicicleta deixou separadamente a 1,5 km na floresta, o celular e os óculos ao lado. Mas um detalhe ele não considerou, ou simplesmente não percebeu. A tinta vermelha do motocultivador ficou no quadro da bicicleta. Ele a transportou à noite, no escuro, muito provavelmente carregou no mesmo reboque e não viu que a marca já estava lá. Na manhã de 1º de agosto, centenas de pessoas saíram para as buscas. Tudo seguia exatamente conforme o roteiro dele. E ele, para confirmar pessoalmente, saiu junto com eles, sem palavras desnecessárias, apenas mais um morador local que quer ajudar. De camuflagem, de óculos, calado. Ninguém prestou atenção. Ele ouvia as comunicações, sabia quais setores já tinham sido verificados e quais restavam. Sabia onde estavam os mergulhadores e que a hipótese do rio ainda se mantinha. Mas, em determinado momento, a situação quase se voltou contra ele. No interrogatório, já após a detenção, Lavkin contou aos investigadores um detalhe que mostra o quão perto ele esteve de ser descoberto. Equipes vasculhavam o território ao redor da vila e ele se viu bem no caminho deles. Escondeu-se num campo de cânhamo. Ficou deitado enquanto o grupo passava. Eles não o viram e seguiram adiante. O próprio fato de ter se escondido diz muito. Ele não apenas andava entre os grupos de busca, ele manobrava. Avaliava onde era seguro e onde não era, onde podia aparecer e de onde era melhor sumir. Por fora, um vizinho preocupado. Na realidade, uma pessoa que controlava e calculava cada passo. Mas o controle se esvaía. A cada hora, as buscas se expandiam. Os grupos se afastavam cada vez mais do rio. A hipótese de afogamento desmoronava. Ela passou a primeira noite na cova sob a sauna. Escuridão, paredes de terra, corrente no pescoço. Acima, silêncio. Nenhum som, nenhuma voz, nenhum sinal de que alguém a procurava. Lavkin desceu até ela e explicou as regras. Se tentasse fugir, ele acabaria com ela. A investigação qualificaria isso separadamente depois, como ameaça cuja veracidade havia todos os motivos para não duvidar. Ele a transferiu da sauna para o porão da própria casa, para o canto mais afastado. Segundo o investigador Bielousov, Lavkin decidiu que assim seria mais difícil encontrá-la caso alguém viesse com mandado de busca. A bania seria a primeira coisa que poderiam verificar. A casa era mais funda, mais distante, menos perceptível. E então o comportamento dele mudou. Às ameaças somou-se outra coisa. Lavkin começou a falar muito. Contava sobre sua vida, sobre como morou em Moscou, sobre livros que leu. O investigador Bielousov observou depois, uma pessoa bastante instruída. E isso não combinava absolutamente com a imagem de recluso rural, mas era exatamente assim que ele se apresentava, como alguém subestimado, incompreendido, que tinha algo a dizer. Ela ainda não tinha nem 13 anos, estava sentada no escuro debaixo da terra, e ele falava com ela como se fosse uma situação normal. Como se fosse possível primeiro aterrorizar e logo depois tentar conquistar confiança. Primeiro quebrar, depois domesticar. E isso não era impulso, era estratégia. A mesma estratégia que durante anos usou o sequestrador de Skopin, Mokov, com quem Lavkin seria comparado depois. 2 dias, escuridão, ameaças e monólogos. Ele contava que isso bastaria, que ela cederia e aceitaria o papel que lhe fora imposto. Mas se enganou. O investigador Konstantin Bielousov, que conduziu o caso, contou depois um detalhe que muda todo o panorama do que acontecia no porão. Descreveu o comportamento dela numa única frase. Ela o impressionou com seu caráter forte.
Não chorava, não pedia socorro e cumpria todas as ordens dele. Ela fazia tudo o que ele dizia, ouvia seus monólogos, não discutia, não provocava, não lhe dava motivo nem para a raiva, nem para a sensação de poder absoluto. Era algo completamente diferente, e muito provavelmente exatamente isso o desconcertava. Lavkin se preparara para outras reações: medo, pânico, súplicas, tudo aquilo que lhe daria a sensação de controle. Em vez disso, recebeu uma serenidade que não conseguia explicar nem subjugar. Não havia nada para quebrar, porque por fora nada se quebrava. Toda a estratégia dele, calculada para uma pessoa em estado de choque, encontrou alguém mais resistente do que ele supunha. Ele tinha 40 anos, e naquela dupla, quem ficou perdido não foi quem estava embaixo. Ela simplesmente aguentou, hora após hora, noite após noite, sem um único sinal de que a ajuda viria. E do lado de fora, enquanto ela aguentava, o cerco em torno de Lavkin se apertava. A filha dele não vivia ali havia apenas alguns anos. Ela estava lá em 31 de julho. Estava lá quando ele desceu a prisioneira ao porão da Bania. Estava lá quando ele saiu de manhã com os grupos de busca. E estava lá nas 2 noites. Ela sabia desde o início. O investigador Bielousov falou sobre isso diretamente. A jovem sabia da prisioneira, mas não avisou a polícia. O motivo? Medo. Ela temia que o pai fizesse algo com ela, ou com aquela que estava lá embaixo, que qualquer palavra sua pudesse provocá-lo. Não era indiferença. Era um terror paralisante de quem vive ao lado de alguém que conhece melhor que ninguém. Ela viu como ele vigiava, viu como ele se preparava e entendia que aquele homem era capaz de tudo. Não porque leu sobre isso em algum lugar, mas porque convivia com isso todos os dias. A filha só falou depois que Lavkin soltou a prisioneira e fugiu. Então contou tudo aos investigadores e acrescentou um detalhe que confirmava o que os vizinhos já sabiam. Muito provavelmente, ele foi para a floresta. Mas enquanto ele estava por perto, ela se calou. O caso ultrapassou os limites do distrito. O presidente do Comitê de Investigação da Rússia, Alexander Bastrikin, colocou a investigação sob controle da sede central e determinou que o chefe da divisão regional assumisse pessoalmente o comando das buscas. E isso significava uma coisa: os recursos deixaram de ser limitados. Agora, a responsabilidade pelos resultados não era apenas dos locais. As buscas entraram numa fase que Lavkin já não podia controlar. E quando numa localidade pequena começam a percorrer as casas, cedo ou tarde chegam a cada uma, a cada muro, a cada portão, a cada barracão. Simplesmente ainda não tinham tido tempo de chegar à casa de Lavkin. A prisioneira voltou antes que os voluntários alcançassem o setor dele. Mas Lavkin ainda não sabia disso, e a questão já não era se iriam encontrar. Mas quando? Noite de 2 de agosto, segundo dia. E nesse momento, Lavkin toma uma decisão. Durante a noite, abriu o porão, retirou a corrente e a libertou. O investigador Konstantin Bielousov explicou isso de forma simples. Ficou com medo. As buscas continuavam, os setores iam sendo fechados um a um, e tudo o que ele construíra durante 2 anos desmoronou em 2 dias. Bielousov acrescentou um detalhe que explica muito. Disse que normalmente, nesse tipo de crime, as vítimas raramente permanecem com vida, que na maioria das vezes tudo termina de outra forma. Mas Lavkin, na opinião do investigador, não teria coragem para esse desfecho. Ele não estava pronto para o último passo. Estava pronto para cavar o porão, vigiar, sequestrar, manter acorrentada, mas não para o que se faz quando se percebe que já não há saída. E ele escolheu a fuga. Ela saiu e correu. Chegou em casa, contou tudo aos pais. Quem, onde, como. Mostrou a casa em que a mantiveram. Noite de 1 para 2 de agosto. Os 2 dias haviam terminado. A notícia se espalhou pelos grupos de busca instantaneamente. Foi encontrada. Viva. Não no fundo do rio, não na floresta. Viva. Psicólogos começaram a trabalhar com ela imediatamente. Sair de casa ela não tinha pressa, mas gravou uma mensagem em vídeo. Curta, com voz firme.
queria agradecer imensamente a todos os voluntários, conhecidos e desconhecidos, que vieram e participaram das buscas. 2 dias no porão, e a primeira coisa que fez após ser libertada foi agradecer a quem a procurou. Lavkin, a essa altura, já estava na floresta. Saiu à noite, na mesma noite em que soltou a prisioneira. Pela manhã, já não estava nem na casa, nem na vila. Os alertas foram emitidos rapidamente. Altura 1,70 a 1,75. Constituição magra, cabelos castanhos escuros, óculos. Vestido com traje camuflado, jaqueta com capuz e rede anti-mosquito. Nos pés, calçado azul, nas costas, mochila cor caqui. O Ministério do Interior prometeu recompensa por qualquer informação sobre seu paradeiro. Os alertas foram espalhados por toda a região do Altai e depois pela República do Altai, literalmente em cada poste. Seu rosto era conhecido por qualquer pessoa que lesse notícias ou ao menos passasse por um quadro de avisos. Mas Lavkin não seguia pelas estradas, ia pela floresta, sozinho. De dia dormia, à noite se deslocava. Mantinha distância dos povoados, descia rios em jangadas improvisadas. Ao chegar por conta própria até a vila de Maima, mudou de tática. Pegou um ônibus de linha comum e foi até Ongudai, centro do distrito na República do Altai, a 260 quilômetros de Bisk. Outra região, outro território. Provavelmente calculava que ali ninguém o conheceria. Mas em Ongudai ele viu seus alertas. Estavam ali também. Lavkin entendeu que não podia entrar na vila. Instalou-se em algum lugar nos arredores, longe das pessoas. 1 semana e meia sem comida decente, sem teto, sem contato com ninguém. 1 semana e meia, o país inteiro o procurava, e ele estava sentado na floresta a 260 quilômetros de casa, esperando sabe-se lá o quê. Mas a fome é algo que a taiga não perdoa eternamente. 12 de agosto. Vila de Kurata, distrito de Ongudai, República do Altai. 12º dia de fuga. Um morador local pescava na margem do rio quando avistou um homem desconhecido. Magro, com roupas sujas, claramente exausto, estava à beira d'água se lavando. O rosto pareceu familiar. O pescador lembrou do alerta que vira nos últimos dias, comparou de memória e ligou para a polícia. O delegado local e um agente saíram imediatamente. Encontraram-no já não junto ao rio, mas numa das ruas de Kurata. Lavkin se comportava com calma, mas de forma suspeita. Deu um nome falso, disse que viera para o Altai montanhoso para trabalhar na colheita de nozes. Documentos? Não tinha. Perdeu tudo. Soava plausível, se não fosse por um detalhe. Entre seus pertences havia um passaporte em nome de Oleg Lavkin. A farsa acabou ali. Na detenção, ele confessou. Sim, era ele. Manteve a prisioneira no porão por 2 dias, depois a soltou e fugiu. Enquanto Lavkin andou 12 dias pela floresta, não era apenas a polícia e os investigadores que o procuravam. Um voluntário de Bisk, Roman Novikov, vendeu sua motocicleta para comprar um drone com câmera térmica, por 300 mil rublos, especialmente para essas buscas. Um desconhecido abriu mão do próprio veículo para encontrar o sequestrador, e aquele que era procurado foi pego porque decidiu se lavar no rio. Em 13 de agosto, Lavkin foi escoltado de volta à região do Altai. Começaram os interrogatórios. E o que a investigação descobriu durante esses interrogatórios mudou a escala do caso completamente. Nos interrogatórios, Lavkin admitiu o envolvimento em todos os episódios, mas a palavra "todos" aqui se revelou muito mais ampla do que qualquer um supunha. A ocorrência de 31 de julho não era a primeira transgressão desse tipo. Durante a investigação, veio à tona um episódio de 2015. A mãe de Lavkin havia assumido a custódia de uma pessoa dependente. Essa pessoa vivia na casa, Lavkin tinha acesso a ela e se aproveitou da situação. Segundo fontes ligadas à investigação, ele produzia certo tipo de arquivos envolvendo essa pessoa sob seus cuidados, que àquela altura já tinha 16 anos, e os colocava em circulação.
Na inspeção do domicílio, foram encontrados materiais de natureza comprometedora que, segundo a descrição do investigador Bielousov, envolvem claramente pessoas de idade muito baixa. 2 episódios adicionais de condutas da mesma natureza. Nenhuma pessoa atingida era aleatória. Não era um descontrole, era um padrão. E agora, tudo o que parecia excentricidade de um recluso silencioso se encaixava num quadro completamente diferente. O muro alto não era excentricidade, era um esconderijo. O isolamento não era personalidade, era cálculo. Durante anos, ele construiu um espaço onde podia fazer o que queria e permanecer invisível. Em 29 de setembro de 2022, o Tribunal Distrital de Bisk pronunciou a sentença. As sessões foram realizadas em regime fechado, uma vez que o caso envolvia menor de idade. O Ministério Público pediu 18 anos. O tribunal deu 20, regime fechado de segurança máxima, mais 2 anos de restrição de liberdade após o cumprimento da pena. Lavkin admitiu a culpa, mas considera a sentença severa demais. Segundo ele, foi gentil com ela. 20 anos por tudo o que fez e pelo que conseguiu esconder durante anos. Ele não foi parado por câmeras, nem por sistema de reconhecimento facial, nem por banco de dados. Ele foi parado por pessoas. 200 pessoas que se recusaram a acreditar que ela havia se afogado e foram de casa em casa. Um pescador que lembrou de um rosto num alerta. Um voluntário que vendeu sua moto por um drone. Uma vila que se levantou. Lavkin contava com uma coisa: a indiferença. Que ninguém procuraria por muito tempo. Que a hipótese do rio funcionaria. Que numa vila pequena ninguém se importaria. Ele não teve sorte. As pessoas se importaram. O que vocês acham deste vídeo? Escrevam nos comentários, inscrevam-se no nosso canal, deixem o like. Até a próxima!